Olá, meu nome é Lucas e sejam bem-vindos ao podcast Pitacos sobre Tecnologia. Aqui vai ser o espaço onde eu vou dar a minha opinião sobre tudo que tem a ver relacionado com tecnologia, isso incluindo o mercado aí de audiovisual, som, vídeo e também tudo relacionado ao mercado de TI, de programação, uma vez que eu atuo como profissional de cientista de dados. Eu já tenho experiência com redes sociais há pelo menos uma década, através de um projeto chamado Flagamer, que começou em 2011 com o objetivo de falar sobre videogames e que no decorrer dos anos eu nichei para o nicho de jogos de corrida e de automobilismo, mas eu sempre tive outros tipos de interesse além das corridas, e lá no Flagamer é muito difícil eu conseguir abordar esses outros assuntos. E eu escolhi esse formato de podcast porque ele é um formato mais rápido de ser produzido, nem se compara ao trabalho que você tem de fazer produção de conteúdo em vídeo, comparado ao áudio. E aqui eu posso trabalhar com as minhas habilidades de improvisação, porque é sério, eu tenho só alguns bullet points aqui na minha frente e eu estou desenvolvendo os assuntos aos poucos. E quem diria que eu estaria trabalhando em um podcast, porque uma das coisas nesses anos que alguns haters me criticam é justamente a minha voz. E para vocês haters pode fechar agora, porque essa voz não vai ter nenhum tipo de tratamento para deixá-la mais grossa, palpuda, gostosa de se ouvir, com esse grave, maravilhoso, forçado que eu estou fazendo neste exato momento. Paciência para você que não gostou da minha voz, então é isso que nós temos para hoje. E eu prometo que não será aqueles podcasts de mais de meia hora, que com certeza você não vai ter tempo de ouvir, principalmente porque eu estou começando neste formato de conteúdo agora. E para esse primeiro episódio do Pitacos sobre Tecnologia, eu quero esclarecer alguns pontos, porque vocês já repararam que ultimamente, quando você está assistindo um filme, uma série nesses serviços de streaming, você tem certa dificuldade de você ouvir o que os atores estão falando? O som parece que vem muito abafado na televisão. É um fenômeno que vem acontecendo nos últimos anos. Inclusive lá fora, mesmo os nativos na língua inglesa, eles têm que ligar as legendas para conseguir compreender o que os atores estão falando. E aí você, brasileiro, que pensa que fez 5 anos no cultura inglesa, achando que foi sabotado, né? Depois de passar tantos anos no curso de inglês e ainda depender de legendas para compreender o que o pessoal anda falando. E muitas vezes não é culpa sua. E eu tenho alguns motivos por que esse fenômeno vem acontecendo nos últimos anos, e eu vou falar como resolver esse tipo de dor. Mas antes, vamos ouvir a nossa intro do Pitacos de Tecnologia e a mensagem do nosso patrocinador. Começa a partir de agora o podcast Pitacos sobre Tecnologia com Lucas Rocha. Episódio de hoje: porque está cada vez mais difícil de ouvir o áudio dos meus filmes e séries com clareza. Aprenda a transmitir as suas lives nas principais plataformas de forma profissional através do curso Como Ser Streamer do Zero ao Avançado. Domine a ferramenta OBS Studio, que é gratuita e compatível com PC, Linux e Mac, e crie cenas incríveis. Eleve as suas transmissões para um nível nunca visto e veja como monetizar o seu trabalho na internet. Entre no link que está na descrição para ter acesso a 2 aulas inteiramente grátis. Garanto que você não vai se arrepender. Um dos motivos que isto acontece, a gente vai ter que explicar para vocês o que é o Dynamic Range do áudio. O que é o Dynamic Range? É a diferença da forma como eu falo, da forma mais baixa possível, eu estou falando bem baixinho no meu microfone, para o esporro que eu estou falando nesse exato momento. Muito provavelmente isso vai ser atenuado na edição, graças a um filtro chamado Limiter, mas vocês entenderam que eu
propositalmente falei muito baixo em um determinado momento e muito alto em outros. E como isso é aproveitado numa mixagem de áudio? O diálogo eles colocam num tom natural. E aí quando você tem uma cena mais interessante dentro de um filme, propositalmente aumenta o som da trilha sonora e dos efeitos especiais e dá aquela sensação de explosão que incomoda até os vizinhos. E aí volta pro diálogo, você não entende absolutamente nada. Isso é o Dynamic Range do áudio. E isso é uma mixagem que tem sido feita de forma proposital. Mas este não é apenas um desses fatores. O outro fator é que cada mídia produzida leva-se em consideração o local que você vai consumir. No caso de filmes, eles mixam pensando em salas de cinema. E como é que é uma sala de cinema? A sala de cinema ela tem uma acústica muito boa. Você tem um isolamento com o que está acontecendo lá fora. Você tem inúmeros alto-falantes no decorrer da sala do cinema para dar aquele efeito de tridimensionalidade do áudio. No caso das séries, quando eles mixam para TV, eles esperam que você tenha um equipamento de home theater ou soundbar acoplado na televisão, porque a grande maioria dessas séries que são transmitidas nos streamings já são disponibilizadas pelo menos num formato de 5.1 canais. E o que é isso? A gente tem que esclarecer as diferenças das saídas de áudio. Você está me assistindo muito provavelmente num fone de ouvido que é estéreo. Ou no caso, já é hábito do YouTube, como você está me assistindo. Aqui no caso, você está me ouvindo num fone de ouvido que é estéreo. Você tem o lado esquerdo e o lado direito. Num sistema de 5.1 canais, você tem 6 alto-falantes. Você tem o alto-falante central, que é uma caixa de som que só serve para sair as vozes dos atores. Você tem as caixas falantes do estéreo, que é a esquerda e a direita. É só você virar a sua cabeça 45 graus para a esquerda e 45 graus para a direita. É onde ficam essas caixas falantes frontais, que é por onde saem as trilhas sonoras principais de um filme. Se você virar a sua cabeça 120 graus para a esquerda e 120 graus para a direita, olhando para trás, imagina que tenha mais 2 caixas de som. Essas 2 caixas de som são as caixinhas surround, que é por onde saem os efeitos sonoros secundários de um filme. E por fim, você imagina que você tem uma enorme caixa que é responsável por transmitir os graves de um áudio, ou seja, as frequências mais baixas. Essa caixa que é Low Filter Effects, que é LFE, que é também conhecida como subwoofer. Se você somar, você tem 5 caixas mais o subwoofer. Então você tem um sistema 5.1. E os filmes, eles já são feitos justamente pensando nesses sistemas. E não no sistema da sua casa, que a sua televisão é estéreo e que tem graves problemas de grave, principalmente nas televisões mais atuais, onde cada vez mais vai perdendo a largura da televisão. Para você ter uma ideia, as televisões OLED, que são da tecnologia mais elevada e premium que nós temos disponível até o momento que eu estou gravando esse podcast, a finura ela não passa de um dedo meu. É muito fina. E embaixo onde fica o alto-falante não são nem 2 dedos embaixo da TV. Ou seja, o alto-falante já é muito pequenininho, não tem grave e não tem espaço por onde sair o som. E aí por isso que você tem aquele som de lata. Inclusive eu lembro que quando eu comprei o meu soundbar, depois que eu atualizei minha televisão, eu falei para uma pessoa que me incentivou a comprar a televisão OLED e eu falei que eu comprei o soundbar. Aí essa pessoa falou que eu tive muita coragem de ter que pagar esse preço altíssimo no equipamento de som. E aí eu quase falei para essa pessoa, você tem que ter muita coragem em pagar mais de 4 mil reais numa televisão premium com uma imagem maravilhosa e um som de lata, tendo uma experiência premium pela metade. E o que acontece quando eu exibo esses conteúdos que são feitos para o cinema,
considerando que você tem um sistema de múltiplos canais no alto-falante da TV que só tem 2 canais. Você concorda comigo que quando eu pego 6 canais de áudio, vai ficar tudo embolado? Quando sai por apenas 2 alto-falantes, você não vai ter aquela separação clara do que é diálogo e do que é trilha? É por isso que o diálogo do ator fica abafado, que fica tudo muito baixo. E você não consegue nem ouvir o som ambiente às vezes. E a experiência fica prejudicada. Mas não é só isso. Tem um outro ponto, que é justamente a compressão do áudio no streaming. Eu não sei se vocês lembram, antes de lançar o Netflix, você tinha 2 maneiras de você consumir filmes. Ou você consumia via TV por assinatura, ou você comprava mídia física, DVD ou Blu-ray, que é aquela mídia de capa azul. E naquela época, a diferença de qualidade de imagem de um Blu-ray para a televisão por assinatura era absurda por causa da compressão do vídeo. E aí veio o streaming, que tem muito mais praticidade que a mídia física. Não tem problemas de você, de repente, arranhar o disco. E aí, essas mídias físicas ficaram aí para trás. Só que essas mídias físicas, o Blu-ray cabe 25 GB de informação ali dentro. Então eu posso colocar canais de áudio como DTS HD, por exemplo, de altíssima qualidade, feito justamente para os receivers mais top de linha. E aí você tem um áudio realmente de cinema. Ao passo que o streaming, você tem a limitação de banda de transmissão. E aí você tem que comprimir o áudio. Muitos desses filmes 5.1 tem um bitrate que não passa de 200 kbps. E isso é muito pouco para 6 caixas de som. E isso continua até hoje. Hoje nós temos os filmes que são disponibilizados, muitos deles em 4K com som em Dolby Atmos. E nós temos a mídia física ainda do Blu-ray, só que uma versão um pouco mais atualizada. É o Blu-ray 4K. É uns filmes que eles têm uma capa preta, que está escrito 4K Ultra HD ali em cima. Esse tipo de mídia não foi nem lançado oficialmente no Brasil. Grande parte desses filmes está disponível apenas em inglês com legenda em inglês. São poucos filmes que têm legenda em português e menos ainda a opção de áudio dublado. E é caro pra chuchu! Vocês não têm a noção de quanto no Brasil essas mídias são caríssimas. Para você ter ideia, uma média de preço dessas mídias 4K chega a 250, 300, 400 reais num disco que no eBay é vendido de segunda mão por 15 dólares. Mesmo você pagando 92% de imposto de importação e o frete do redirecionador, que não é barato, tanto é que quando você traz esses produtos dos Estados Unidos, vale mais a pena você fazer um lote de 4 ou 5 produtos para compensar o alto valor do frete. Se vocês um dia quiserem saber o que é esse sistema de redirecionamento, eu posso gravar isto num futuro podcast. Sai mais a pena eu ter todo esse trampo de importar dos Estados Unidos, comprar alguns filmes em Blu-ray 4K, do que comprar uma mídia no Brasil. E a diferença em qualidade de imagem do Blu-ray 4K para o 4K do streaming, para ser muito honesto com você, é muito menor comparado à época do Blu-ray de capa azul e o sinal da TV a cabo e do streaming em Full HD, que é uma diferença bem maior, considerando, claro, o altíssimo preço de aquisição dessas mídias. Tanto é que dessas mídias de Blu-ray 4K é da onde saem os remixes dos filmes piratas. Só que a qualidade de áudio é uma diferença absurda. Quando eu vi o filme Transformers, sim, o primeiro filme Transformers, lançado lá em 2007, eu importei em mídia Blu-ray 4K. Eu não precisei colocar a minha soundbar no volume 20 e 21, como eu preciso às vezes colocar no Netflix, para eu conseguir ouvir perfeitamente todos os canais de áudio. Eu estava confortável no nível 10, 12
porque o áudio ele tem muito menor compressão. Então eu conseguia ter a nitidez do som muito melhor em um volume mais baixo. E eu já noto essa diferença até mesmo nos filmes que você pode alugar ou comprar na Apple TV, que é o serviço de streaming onde, de todos que tem no Brasil, é o que tem a maior qualidade de imagem e de áudio disparado. Nem o Netflix no plano mais premium chega perto da Apple TV. Então, são esses 3 fatores principais. O Dynamic Range do áudio, ou seja, a mixagem do filme. A questão que grande parte desses conteúdos hoje estão sendo feitos para sistemas 5.1, 7.1, sistema Atmos, mas você está consumindo isso no alto-falante da televisão, que só tem 2 canais. E a alta compressão do áudio no serviço de streaming. Mas tem algumas soluções paliativas e definitivas para essa dor. A primeira delas é você ligar o modo noturno do seu sistema de som ou da TV. E o que é o modo noturno? O modo noturno ele foi feito para não incomodar os vizinhos à noite com aqueles efeitos de som estridentes das cenas de ação. Esse modo noturno ele vai elevar o volume dos diálogos e vai abaixar o volume das trilhas. Ou seja, ele vai diminuir o dynamic range do áudio. E não vai te custar dinheiro, porque boa parte dos sistemas de som ou da televisão já tem isso embutido. Se não tiver, se você for nas opções de áudio da televisão, ela possui um modo de equalizador. E esse modo de equalizador tem alguns presets prontos. E alguns deles, ele privilegia o diálogo. É só você procurar na sua TV que você com certeza vai achar um desses modos. Inclusive, nas mais sofisticadas, ela faz isso através de inteligência artificial. Uma outra solução que também não custa dinheiro é que tem alguns serviços de streaming que tem múltiplas faixas de áudio. E às vezes está escrito inglês 5.1, inglês estéreo. Ou inglês Atmos, inglês estéreo, por exemplo. E aí, se você não tiver um sistema de som, é só você mudar o canal de áudio que geralmente está na qualidade de áudio mais alta por padrão, que é o 5.1 ou Atmos, é só você mudar para o estéreo. Que aí você tem a versão daquele filme masterizada para estéreo. Aí você deve estar se perguntando, os estúdios já não poderiam oferecer essas duas opções por padrão? Só que aí o estúdio vai ter um custo extra de mixagem. E não vai te provocar aquela dor de adquirir um sistema novo. É o popular capitalismo. A gente vende dificuldade para te vender a solução. E essa solução é adquirir um sistema de som dedicado na sua casa. Porque 98% do áudio da televisão, o áudio é ruim. E aí você deve estar se perguntando como é que eu me interessei em adquirir esse sistema de som. Na minha adolescência, eu sempre fui um usuário mais ativo de um fórum chamado HT Fórum. E lá eu via sistema de sons fantásticos. Era onde se discutia as principais novidades de tecnologia, de áudio e vídeo disponível. E em 2014, eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro home theater, que era um Blu-ray player da Sony que tinha 6 caixas de som. Muito graças às propagandas que apareciam nas transmissões em alta definição quando um determinado conteúdo tinha áudio 5.1. E eu queria experimentar essa sensação de áudio tridimensional, que sai por múltiplas direções. Aí eu comprei esse sistema de som e eu fiquei com ele durante 8 anos. Até que a questão do fio começou a me incomodar, porque eu sempre vivia mudando de casa. E aí eu não conseguia colocar as caixas falantes surround do jeito correto, que é atrás de mim. Precisando de muita gambiarra para poder chegar naquela posição, ou às vezes emendar o áudio. E eu tive medo de emendar o áudio e prejudicar a qualidade do áudio do meu sistema antigo. Inclusive, muita gente que chegava a comprar esses DVDs com um sistema de home theater, com essas 6 caixas, instalava tudo errado. Porque instalava tudo enfileirado na frente e não é assim que funciona um sistema 5.1. É só você voltar ao início do podcast que eu já expliquei como é que funciona.
Então é por causa dessa dificuldade, dessa instalação, foi com que esse sistema acabou que não pegou no gosto do povo. E aos poucos houve uma migração forçada para os soundbars. E aí acabou elitizando um pouco a aquisição de equipamentos de som de alta qualidade. Porque o sistema 5.1 ficou nichado para modelos de soundbar que custava, sei lá, 3, 4 mil reais. Deixando as opções mais baratas, aquelas opções estéreo 2.1 com som virtualizado, que não é nem um surround verdadeiro. Tem aquele mesmo efeito de um fone de ouvido que se diz 7.1, mas não tem 7 drivers dentro do ouvido. O que é 7 drivers? 7 saídas de som. São só 2 saídas de som e através de software ele emula um ambiente virtualizado 3D, dando aquela sensação que um tiro tá vindo atrás de você. E não é a mesma coisa de você ter uma caixinha dedicada. E a maioria desses soundbars mais baratos, tem algumas fabricantes que vendem a caixa surround dedicada de forma individual, só que não vende no Brasil, te obrigando a importar essas caixinhas, e aí fica um preço proibitivo. Por isso que esses soundbars mais baratos, e quando eu falo mais baratos, infelizmente, é 3 mil reais para baixo, porque equipamento de som no Brasil não é um negócio muito barato. Mas por outro lado, é um tipo de equipamento que dura 5, 6, 7 anos quando bem cuidado. Ao contrário, por exemplo, de um celular de 3 mil reais que em 3 anos você já está trocando por um. Ou seja, ele tem uma longevidade maior do seu dinheiro comparado a um telefone, por exemplo. Mas voltando aqui para as sugestões, eu tenho 3 sugestões para bolsos diferentes. A primeira delas é a caixa de som da Edifier, modelo R33BT Plus. São 2 caixas de som estéreo que possuem Bluetooth e possui uma saída auxiliar que você pode conectar na saída P2 da televisão. Eu tenho 2 kits dessa caixa de som em 2 TVs diferentes e funciona um sistema estéreo muito bom, muito melhor que o áudio da TV embutido. E é muito bom também para ouvir música. A Edifier é sinônimo de produtos de alta qualidade. E por incrível que pareça, essas caixas de som elas são acessíveis. Você acha nas lojas entre 500 a 600 reais. E bate de frente com esse soundbars baratinho que eu acabei de falar. E possui um grave decente. Tudo bem, não tem um subwoofer dedicado, mas o grave dessas caixas de som é agradável para os meus ouvidos. Agora, tem uma outra opção que se você já tiver um pouco mais de dinheiro e não se incomodar com fios passando no meio da sua sala, você pode ainda para esses home theaters que ainda existe, que vem com um aparelho central chamado receiver, que é onde você conecta os alto-falantes. E tem um modelo da Omio HTS 3910, que eu diria que é mais da linha de entrada desses receivers, porque já é um segmento onde o céu é o limite. E esse modelo ele custa aproximadamente R$ 3.700. É um sistema 5.1, não suporta o Atmos. Eu vou explicar o que é Atmos na terceira opção. Ou você pode ir no OLX e comprar esses Blu-ray players com home theater, que custam muito barato lá. Você às vezes acha um kit desse a 600, 800 reais de segunda mão. Para quem tem um orçamento mais apertado, vale a pena. E procure aqueles que tem o HDMI ARC para você ligar direto na televisão. Esse HDMI ARC é uma porta especial da sua TV onde tem uma transmissão de áudio e vídeo para ambas as direções. E é por ali que o áudio da televisão é mandado para esse equipamento de som e o equipamento de som vai mandar esse áudio para tu. E a terceira opção é para quem tem um bolso um pouco mais profundo ou tem muita vontade de se endividar para ter um sistema de som melhor, mas que não tem o espaço necessário que um receiver pode oferecer, que realmente o receiver você tem a vantagem de você colocar os alto-falantes que você bem entender. As possibilidades de upgrade são infinitas e as possibilidades de você gastar o preço de um carro naquele sistema de som também. Então, um receiver de altíssima qualidade vai bater todos os soundbars. Isso é uma coisa que eu tenho nitidamente consciência.
infelizmente, parte da comunidade audiófilos não tem, e é uma comunidade que algumas pessoas são bastante elitistas porque não levam em consideração que nem todos têm um enorme espaço para encaixar aqueles inúmeros alto-falantes reais, né? No caso. Que é um negócio um pouco mais portátil para um cômodo pequeno e médio. E aí que entra o segmento das soundbars, que tem uma qualidade intermediária entre um receiver e o alto-falante da TV. E esse equipamento, eu posso falar um pouco do meu, é o JBL 9.1, que já saiu de linha e que hoje é o Bar 1300. Ele é um equipamento que hoje está bem caro, você acha na casa dos R$6.000, e sinceramente não vale esse preço, porque apesar que o equipamento é muito bom, ele realmente tem caixinha surround sem fio. Eu acredito que um dia eu vou ter problema com as baterias por causa do sem fio, porque as baterias elas perdem poder de vida e pode ser que não consiga ligá-lo via cabo USB, que é uma possibilidade que ele me oferece para recarregamento. Aí na hora de trocar eu devo ter uma pequena dor de cabeça. A outra opção, que é o Samsung HWQ90D Surround, pelo menos ligam na tomada, talvez sejam mais interessantes a longo prazo. Mas apesar que eu acho meu equipamento da JBL muito bom, ele tem alguns probleminhas considerando esse preço bem caro. Os menus não são intuitivos, basicamente é como se fosse um cheat code da Nintendo A, B, B, mais cima, esquerda, direita, para acessar os modos. Os menus são bem escondidos, você vai ter que procurar em fóruns da internet para ativar alguns menus mais secretos. Como, por exemplo, o menu que faz desativar o modo Smart. O que é o modo Smart? É um modo que ele faz o upmixing do áudio. O que é o upmixing? É você pegar um áudio que é estéreo e transformar em Dolby Atmos, ou seja, um som de 2 canais virar 9 canais, para ter aquela sensação de áudio 3D. E qual é a consequência disso? Se o áudio é estéreo, esse modo Smart acaba abafando o diálogo e subindo demais as trilhas. Esse modo Smart ele funciona melhor quando eu faço o upmixing de uma mídia que já é 5.1. Aí só tem que emular os canais aéreos para dar aquela sensação de 3D. Tudo bem que nesse caso, como está apontando para o teto, não é aquele Dolby Atmos igual do receiver que você pode pôr realmente o alto-falante no teto, embutido na sua casa. Por isso que o soundbar ele tem uma qualidade intermediária entre um receiver e o alto-falante da televisão. Mas já é extremamente superior ao alto-falante da TV. E aí toda vez que eu ligo o soundbar eu tenho que ficar desligando esse modo Smart. E que é um pouco incômodo, ele não salva as configurações. E além disso ele não tem uma calibração manual, ou seja, o que eu fazia no meu outro home de você aumentar e diminuir o volume por exemplo, de uma caixa de um alto-falante individual, eu não consigo fazer aqui. E é uma coisa que num Blu-ray lá de 2014, num equipamento de R$6.000 não tem. Tem que ficar contando com calibração automática. Como o preço é lá em cima, eu também tenho que ser exigente. Mas, de qualquer maneira, se você tiver bastante dinheiro, vale a pena, é uma experiência muito boa. O Dolby Atmos nos filmes é fantástico, a depender da mixagem, claro. Às vezes tem um filme que tem uma cena na cachoeira, parece que a cachoeira tá caindo atrás de você. Ou então, aquelas cenas do helicóptero pousando, parece que o helicóptero tá pousando no teu quarto. É uma experiência incrível. E o modelo mais custo-benefício é esse da Samsung, o HWQ90D, que tem também as caixinhas surround, que liga na tomada. Também suporta Dolby Atmos, ele realmente tem 9 saídas de som. Não é emulado como nos modelos mais baratos. E ele custa por volta de R$4.500. E acho que é isso. Eu consegui falar meus 2 centavos sobre o porquê os filmes ultimamente estão muito baixos e difíceis de compreender. E dei um overview geral desse cenário de áudio em si. E eu espero que você tenha gostado. Eu achei que ia demorar pouco tempo, eu falei meia hora. E eu espero encontrar com você no próximo episódio do Pitacos sobre Tecnologia. Não esqueça de você compartilhar
esse episódio para mais pessoas, para que a gente consiga crescer a audiência nesse novo projeto. E até a próxima.